Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o economista Mário Sérgio Carraro Telles. Telles tem 52 anos, nasceu em Caratinga, Minas Gerais. Tem graduação e mestrado em Economia pela UFMG, a Universidade Federal de Minas. É superintendente de Economia da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Mário Sérgio Telles, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Obrigado, Paulo, e que agradeço a oportunidade dessa conversa. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 19 de fevereiro de 2025. Eu começo essa entrevista perguntando: qual a sua expectativa para o crescimento da economia em 2025? A expectativa, Paulo, é de crescimento de 2,4% em 2025. Para que as pessoas que nos assistem tenham uma perspectiva, a nossa previsão de crescimento em 2024 é de 3,5%. Enquanto nós estamos falando de 2,4%, tem no título dessa previsão uma desaceleração significativa da economia. E uma desaceleração que só não é maior. Esse 2,4 vai ser muito ajudado pelo comportamento da agropecuária em 2025. Nós devemos ter uma safra recorde, até superior de 2023. Então, nesse crescimento, tem uma contribuição muito grande da agropecuária que já está dada. A safra já está para ser, inclusive, colhida. Não fosse esse comportamento da agropecuária, o crescimento do PIB seria inferior, provavelmente abaixo de 2%. Tá? Eu estou dizendo isso porque, para dar uma dimensão da desaceleração que nós estamos falando, em termos de atividade econômica, vamos dizer assim, mais sensível à política econômica, seja monetária, seja fiscal, nós estamos falando de um crescimento de 3,5%, tá? Com contribuição negativa da agropecuária, que é o de 2024, para um crescimento em torno de pouco abaixo de 2%, que seria o de 2025, sem essa grande contribuição da agropecuária. Então, é uma desaceleração bem significativa da atividade econômica no Brasil, que nós estamos prevendo para 2025. Bom, a indústria em 2024 teve um bom desempenho, cresceu 3,1% em relação a 2023, o melhor crescimento em 3 anos. Qual a expectativa para 2025? 2024 foi um ano muito positivo para a indústria como um todo e para a indústria de transformação. Né? Esse crescimento de 3,1% é o crescimento da produção física, dada lá pelo IBGE, e engloba a indústria de transformação e a indústria extrativa. Tá? Foi um crescimento comemorado pela CNI. Pela primeira vez em quase uma década, a indústria cresceu a produção em 2 anos seguidos. Tinha crescido em 2023, voltou a crescer em 2024, então foi um resultado muito positivo. Mas a perspectiva para 2025, em linha com o cenário de desaceleração da atividade econômica como um todo, é também de uma retração nesse ritmo de crescimento da produção industrial. Aí para casa em torno de 2%. Então nós vamos cair bastante o crescimento. Vai crescer 2%. Mas ainda teremos um crescimento de 2%. Portanto, o terceiro ano será o terceiro ano de crescimento. De crescimento da indústria. Tá. Por que há uma redução do ritmo de crescimento em 2025? Essa redução do ritmo de crescimento é determinada principalmente, são 3 fatores que explicam essa desaceleração. O fator número 1 é a política monetária. O Banco Central, desde setembro de 2024, voltou a elevar as taxas de juros.
Nós já estamos em 13,25% ao ano na taxa Selic, que é a taxa básica do Banco Central. Pelos comunicados do próprio Banco Central, devemos ir agora em março para 14,25%. Na posição do Banco Central, a CNI entende que seria o adequado, mas é o que o Banco Central está sinalizando. E ainda se serve um novo aumento na reunião seguinte, em abril, para em torno de 14,75%, que é o que a gente está projetando, mas tem projeções até acima disso. Então, esse movimento do Banco Central de aumento de taxa de juros, que começou em setembro, tá bem? E a política monetária, que essas decisões do Banco Central sobre taxa de juros, leva um tempo para chegar, digamos assim, na economia real, que é em torno aí de 6 a 9 meses. Então, esse movimento que começou em setembro, ele vai começar a ter mais reflexo sobre a atividade econômica agora, em fevereiro, março. Então, todo esse movimento vai retrair a concessão de crédito. O crédito vai estar ficando mais caro. E, com isso, as novas concessões de crédito devem se retrair. No ano passado, 2024, as concessões de novos créditos, novas concessões, cresceram em torno de 10% em termos reais. Nós estamos esperando uma queda significativa nesse ritmo de novas concessões, vai em torno de 5% a 6%. Então, esse é um fator fundamental. A política monetária, ela segura o crescimento do crédito e ali você tem uma efeito de demanda, as pessoas pegam menos crédito, tem menos demanda, isso repercute nas vendas, na produção dos diversos setores. Então, esse é um fator importante. O segundo fator, que também está ligado à política monetária, no fator de transmissão, é que a rentabilidade fica maior. Você pega a concessão de crédito, fica mais caro. Por outro lado, deixar o seu dinheiro no banco e não utilizar para consumo nesse momento, significa que você vai ter um rendimento maior. Então, isso também desestimula uma parte do consumo. Então, a primeira causa dessa transmissão é a política monetária. Segundo, que nesse debate sobre a política fiscal fica um pouco obscurecido, é que nós vamos ter em 2025 uma contribuição muito menor para a demanda, para o crescimento econômico da política fiscal. E aí eu me refiro não só ao governo federal, mas também aos governos estaduais e municipais. O governo federal, em 2024, aumentou em 3,8% as suas despesas primárias. Para 2025, a nossa projeção, já considerando o último pacote esse pacote fiscal do final do ano passado, onde o governo aprovou algumas medidas no Congresso para conter o crescimento das despesas, nós estamos projetando um crescimento para 2025 de 1,9%. Das despesas do governo federal. Do governo federal. Então, a gente está aí quase que uma metade do impulso fiscal, a gente chama de impulso fiscal, que é o efeito que os gastos públicos fazem na atividade econômica. Em termos reais, obviamente, Em termos reais. Então, o impulso fiscal vai ser menor do ponto de vista do governo federal e muito menor do ponto de vista dos governos estaduais e municipais. O crescimento das despesas primárias dos estados e municípios em 2024 foi, ainda não está fechado, mas da ordem de 7% é o que a gente projeta. Para 2025, esse crescimento deve ser muito reduzido para 1,5% em termos reais. Então, o impulso fiscal para a atividade econômica vai ser bem menor do que foi
em 2024. E ainda a gente tem um efeito que precisa ser lembrado. Quando eu me refiro a um crescimento de despesa do governo federal de 3,8%, eu estou excluindo da despesa de 2023 um pagamento de cerca de 90 bilhões de reais de precatórios atrasados. Pagamento adicional. Você teve o pagamento precatório que já era previsto para 2024, mais um pagamento em 2023 desse adicional, que é um retroativo que estava sendo aí adiado o pagamento. De 2023. Em 23. Aconteceu em 2023, tá? O efeito em contas públicas foi em dezembro de 2023. Sim, então... Só que para a economia, eu costumo dizer, o efeito contábil fiscal foi em 2023. Certo. Mas em 2024 é que as pessoas receberam esse dinheiro. E gastaram. E gastaram, investiram, né? Deram a destinação para esse plano. Então, esses 90 bilhões, que não estão aqui considerados quando eu falo em 3,8% de crescimento das despesas federais, eu tirei esses 90 bilhões lá em 2023. Eu estou comparando 2024 com 2023 sem esse adicional. Tá? Comparando coisas comparáveis. Cresceu 3,8%. Mas tem também esse impulso fiscal dos 90 bilhões dos precatórios. Também contribuiu para a atividade econômica em 2024. Tá? Principalmente no primeiro semestre. Então, o segundo fator é essa redução do imposto fiscal. E o terceiro fator, que está atrelado ao primeiro, que é a política monetária, a esse segundo. Mas tem também, digamos assim, causas próprias, é a desaceleração no ritmo de crescimento da massa salarial, que é o montante de recursos à disposição das pessoas para consumir. O mercado de trabalho brasileiro, nos últimos anos, tem sido assim, um grande destaque. A gente que acompanha o debate sobre atividade econômica, a morte do crescimento do mercado de trabalho já tinha sido prevista ali por alguns analistas há 2 anos. E ele continuou crescendo. Eu digo assim, a gente nunca teve essa percepção, mas o fato é que, depois de anos de crescimento, nós estamos com taxas de emprego muito baixas. As empresas de vários setores e as nossas na indústria reportam uma dificuldade muito grande de contratar novas pessoas. Ainda assim, em 2024, a massa de rendimento cresceu em torno de 7%. E quando a gente fala da massa, é o número de pessoas trabalhando e mais o rendimento médio dessas pessoas. O ano passado, 2024, já não teve mais tanto crescimento no número de pessoas ocupadas. Ainda cresceu, mas menos do que nos anos anteriores. Mas o rendimento real médio cresceu significativamente. Os dois juntos deram um crescimento de 7% da massa e rendimento real. Isso é um impulso também ao consumo muito grande. Na nossa projeção, esse crescimento vai para em torno de 3%. Menos da metade em 2025. Tá? Então, isso tudo somado leva a essa desaceleração da atividade econômica. Uma coisa que o senhor mencionou foi a redução o encarecimento do crédito, portanto, a redução do crédito. Isso afeta a demanda e, em alguma medida, também a oferta, porque vai afetar os investimentos. Então, enfim, embora os investimentos tenham um impacto inicial também na demanda, eles vão afetar mais tarde a oferta. É possível dizer qual é o tamanho desse impacto, se é maior ou menor do que o impacto na demanda? Não. O impacto na demanda, Paulo, é com certeza maior. Né? Porque, caso contrário, nós teríamos uma situação em que o aumento de juros, na verdade, contrata o aumento de inflação lá na frente. É isso. Se a contração do investimento fosse exato na demanda. Essa é a preocupação? Não. O impacto sobre demanda, ele é maior, certo?
existe sim essa preocupação. O juro é um problema muito sério para a indústria, para todos os setores, por essas razões. Primeiro, porque reduz a demanda, que é o instrumento que o Banco Central quer, faz reduzir a demanda, as empresas produzem e vendem menos. Segundo ponto, é o que você colocou, é um desestímulo ao investimento. Tá? E a grande variável que o juro ataca é a demanda. Seja por consumo, mas também tem um efeito sobre investimentos. Os investimentos se tornam menos atrativos. Seja porque eles se tornam mais caros para se financiar, seja porque eu tenho uma perspectiva de crescimento menor da demanda, talvez aquele investimento não se justifique mais nesse novo cenário. O resultado vai ser inflação no futuro, né? Existe uma redução sobre os investimentos e, portanto, sobre a oferta no futuro. Como o efeito sobre demanda é menor, e aí toda a literatura econômica mostra, o aumento de juros é um instrumento forte, é o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação. E ainda tem, além de controlar a demanda, inibir investimentos que fazem parte da demanda, o aumento de juros tem um outro problema, principalmente no Brasil. A gente fala de 14,25, né? 13,25 hoje, deve chegar a 14,25, é a taxa base, que é o que o Banco Central estabelece nas suas relações ali com o mercado financeiro. Né? Agora, o juro que chega para o tomador final, para as pessoas e para as empresas, é muito maior. Né? Nós temos um spread bancário significativo, que é a diferença entre o custo de captação dos bancos, que está em torno ainda do que a Selic paga, né, essa taxa básica do Banco Central, e o que o tomador final paga. Nesse caso, é muito maior. Né? As empresas se financiam mais de 20%. Isso como a gente considera todas as empresas, das grandes. Né? A gente considera empresas menores, essa taxa vai mais de 30%, 40%. Né? E o consumidor também se financia muito mais, uma taxa muito maior, onde 35% em média. Né? Eles têm taxas muito maiores. Então, essa taxa de juros que chega para as empresas, ela acaba compondo o custo das empresas. Então, o movimento do Banco Central, ele também tem um componente de aumento de custo das empresas. Né? Ainda que eles estejam investindo para o capital de giro, as empresas usam muito financiamento. Então, o aumento de juros aumenta o custo das empresas. E como nossos concorrentes lá fora, né, no caso da indústria, não tem essa taxa de juros tão alta quanto a gente tem aqui, primeiro que a taxa básica já não é tão elevada como a nossa. Segundo que o spread não é tão alto. Então, a taxa de juros para as empresas não é nesse nível. A gente está falando aqui acima de 20 na média ou acima até de 30 para as médias e pequenas. Né? Então, isso é um componente de custo que os nossos concorrentes lá fora não têm, que tira também a nossa competitividade. Então, é um problema muito sério essa questão toda envolvendo taxas de juros no Brasil. É possível dizer qual o impacto que terá a elevação de tarifas para produtos brasileiros nos Estados Unidos? Olha, o impacto ainda, precisamente, a gente número a gente mantém. Tá? E a gente tem que trabalhar com o que está na mesa já, o que a gente já conhece. Certo? Então, existe uma política, né, de aumento de tarifa nos Estados Unidos, de modo geral. Isso tem um impacto para o mundo todo e para o Brasil. Tá? Que eu diria assim, um impacto macro. Tá? Toda essa política proposta pelo presidente Trump acabou se refletindo em fortalecimento do dólar. E isso se refletiu aqui na nossa taxa de câmbio. Tá? E
uma perspectiva de inflação maior nos Estados Unidos, que a economia ainda é bastante aquecida, em que o Banco Central estava reduzindo taxa de juros lá nos Estados Unidos, mas com essa perspectiva de mais tarifas, isso significa mais inflação nos Estados Unidos. E juros que vão demorar mais a baixar. Mais a baixar. Então, já aconteceu. Tampouco o FED, o Banco Central americano, vinha reduzindo de juros. Na última reunião, parou de reduzir. Tá? Então, isso tem um efeito mais no mundo e no Brasil. Número um, tarifas. Né? Aumento de tarifas deve reduzir o comércio mundial. E isso tem um efeito sobre o crescimento econômico mundial. Cadeias produtivas vão ter que ser rearranjadas. Né? Então, isso tem um impacto sobre o crescimento, sobre a eficiência no investimento. Então, o crescimento econômico mundial sendo prejudicado, é um prejuízo também no Brasil, né? Que está inserido nesse contexto. Tem um outro efeito. Dólar mais forte, né? E mais um nos Estados Unidos significa real mais fraco em relação ao dólar. Isso tem um efeito inflacionário no Brasil. Então, isso já leva o Banco Central a ter que ter mais taxa de juros. Segundo, dólar forte, real fraco no Brasil tem um efeito sobre inflação. Então, taxa de juros mais elevada. Então, esse efeito é muito comum para o Brasil. Esse aqui eu chamo de efeito mar. Agora, já temos alguns efeitos mais setoriais, coisas palpáveis. Além dessa questão geral, o presidente Trump já tomou uma decisão com relação ao aço e ao alumínio, que no caso do Brasil passam a ter, se não for objeto de negociação, tarifas de 25%. Bem, no caso do aço, por exemplo, aí tinha uma negociação de cotas com os Estados Unidos, em torno de 3,5 milhões de toneladas de semi-acabado e 600 mil toneladas de produtos acabados, que entravam nos Estados Unidos sem tarifa. E o Brasil tinha cumprido vigorosamente essas cotas. Então a gente sai de 0 para 25. Então a gente perde um pouco de competitividade nos Estados Unidos, mas o efeito principal disso deve ser lá nos Estados Unidos, o aumento de custo para a indústria siderúrgica dos Estados Unidos. Por quê? Como eu coloquei, a nossa grande exportação dos Estados Unidos é de semi-acabados. São produtos siderúrgicos. Se a siderurgia norte-americana vai lamidar, vai transformar em produtos acabados. Quer dizer, não é só a indústria de produtos de carros ou de outras coisas, é a indústria siderúrgica mesmo. Siderúrgica. Então, digamos assim, a nossa exportação para lá não é concorrente com o setor siderúrgico americano, ela é complementar. A gente fornece insumos para eles. Então, nessa medida, o que vai acontecer lá é aumento de preço, porque eles, de alguma forma, vão ter que continuar importando esses produtos. Quando isso foi feito em 2018, houve essa mesma tentativa, depois se negociou as cotas, mas o efeito nos Estados Unidos, já medido, foi um pequeno aumento de produção, muito pequeno. O grande efeito foi só o preço. Né? Tanto é que, logo em seguida, foi negociado esse acordo com o Brasil, que não era interessante para a própria economia americana taxar o Brasil, que tem essa complementariedade com a indústria americana de aço. Mas isso sugere que será possível fazer uma negociação agora, talvez até antes mesmo de essas tarifas entrarem em funcionamento? Essa é a nossa expectativa. Tá? Isso está... O governo brasileiro está se movimentando. Nós ainda temos até o dia 12 de março, né, que essas tarifas entrem em vigor. Já temos, era uma questão diferente, com o México, com o Canadá foi colocado as tarifas e já foram tiradas. A CNI
trabalha com a hipótese de negociação para que esse efeito, que é ruim para as exportações brasileiras de aço, que é grande parte é para os Estados Unidos, e para a própria economia americana, seriam prejudiciais. O senhor mencionou as expectativas para a política monetária do Banco Central, das decisões do Copom. Na expectativa de vocês, haverá, depois do próximo aumento, que elevará a Selic para 14,25, em maio haverá novo aumento. Para por aí ou continuam os aumentos nas outras reuniões do Copom, na sua avaliação? Na nossa avaliação, o que o Banco Central vai fazer é chegar a 14,75, que vai parar. Essa é a nossa projeção. O que eu acho que a gente tem que ter em perspectiva? No último processo de aumento de taxa de juros, a taxa de juros chegou a 14,25. Para lidar com uma inflação no IPCA que chegou a alcançar 12%. Agora, e nós levamos a taxa de juros a 14,25%. Agora nós estamos falando de um IPCA que, nas projeções desse ano, que a gente até não está trabalhando nessa linha, das projeções dos analistas ali que respondem o Focus, né? Então, está em torno de 5,6% a inflação para esse ano. Ou seja, para lidar com a inflação, que é menos da metade da entrada, que foi tratada, digamos assim, com 14,25%, a gente não entende que o Banco Central precisaria levar a taxa de juros acima de 14,75, que é o SPA. 14,75 é o que a gente acredita que o Banco Central vai fazer. Então, a CNI entenda que deveria... Quanto que deveria ser feito? Na nossa opinião, esse nível de taxa de juros já é suficiente para controlar a inflação. Pelo seguinte, a economia já está desacelerando. Né? Quando a gente fala em desaceleração para 2025, é a continuidade de um processo que já começou em 2024. Os últimos dados de 2024 que a gente teve agora no início da semana passada, eles apontam para resultados muito ruins no quarto trimestre de 2024. A economia já está desacelerando. Até nas próprias discussões aí do Banco Central, tem sido falado isso, né, da desaceleração da economia. A questão é como você vê isso como insuficiente ou não para reduzir a taxa de inflação. A gente entende que é suficiente e vai continuar desacelerando. Isso é um primeiro. Segundo ponto, a inflação do ano passado foi e ainda está sendo muito afetada por questões climáticas, questão da energia e principalmente alimentos. Agora nós estamos falando para 2025 de uma safra muito forte. Tá? Então, parte desse efeito sobre alimentos ele faz ser revertido. Tá? Sobre energia, não tem perspectiva de pressão em cima. Pelo contrário, o dado de até processamento pura, o dado ajudou. Né? E um outro fator que eu acho que está contemplado nesse 5,6 que o Focus está projetando, foi aquela desvalorização cambial que nós tivemos no ano passado. Né? Parte revertida. Já está parte revertida. Né? A gente chegou a 6,20, R$620, né? Passou um pouco por dólar. Já estamos em torno de 5,7, até um pouco abaixo. E na nossa projeção, mas isso deve até continuar esse movimento pelo próprio efeito da nossa taxa de juros e por essas questões com relação à tarifa dos Estados Unidos estarem se dissipando. Elas vão acontecer, mas não com aquele vigor que estava se esperando anteriormente. Tem uma projeção para o câmbio na CNI? A gente trabalha com uma projeção de média desse ano de 5,7, tá? Mas com uma projeção de fim de ano, dezembro de 2025, em torno de 5,5.
sabe? Então ainda temos alguma valorização daqui até o fim do real. Nesse cenário, né, a gente tem um outro ponto, Paulo, que é importante ser lembrado. Parte também dessa desvalorização veio junto com a política do Trump de tarifas e com o anúncio do nosso pacote fiscal, que depois foi aprovado no Congresso, com uma economia aí que o governo fala em torno de 30 bilhões de reais para esse ano, mas foi anunciado junto com as medidas de contenção de aumento de despesa, a isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês no imposto de renda. E isso gerou um movimento muito negativo. Então, aquele câmbio 6,20, ele é resultado dessas duas coisas. O nosso anúncio interno aqui da isenção de 5 mil reais, mais a política do Trump. A política do Trump, já falei, está se percebendo que não vai ser tão vigorosa como se imaginava, já está refletindo na nossa taxa de câmbio. A gente entende que esta proposta de reforma da tributação da renda que o governo federal vai encaminhar, ela vai ser encaminhada de modo neutro do ponto de vista fiscal. Ainda que se venha a isenção até 5 mil, isso vai ser compensado com aumento de tributação em outras fontes de arrecadação de imposto de renda. Então, principalmente quando essa proposta for conhecida, e começar o debate, e se perceber que não vai vir ali uma bomba fiscal, a gente não trabalha com uma via proposta na reforma da renda que não seja equilibrada, por duas coisas. Primeiro, para a declaração do próprio governo. E segundo, pelo histórico do governo. Né? Esse governo já está no 3º ano, e o histórico todo é de tentativa, ao contrário, tentativa de aumento de arrecadação, né? A gente já teve várias medidas aprovadas, tributação das offshore, tributação dos campos fechados, tributação das subvenções para investimento do ICMS, uma série. Então, o histórico e o discurso é de que não vem nada desequilibrado fiscalmente. Então, quando isso estiver mais claro, a gente entende que essa pressão fiscal ela deve diminuir. Ela continua. De forma alguma, o cenário fiscal é tranquilo, mas não trabalhamos com a hipótese de que venha, digamos assim, uma bomba fiscal na proposta de reforma da Câmara. E isso deve aliviar mais um pouco a taxa de câmbio. Qual a sua avaliação sobre os gastos do governo federal? Olha, a gente tem um problema sério nesse dado. O arcabouço fiscal, mesmo com as metas sendo cumpridas, não está sendo, as metas colocadas não são suficientes para conter o crescimento da dívida pública. Nesses 2 anos, a dívida já cresceu significativamente e para 2025, as nossas projeções fiscais, que até contemplam o cumprimento ali do limite inferior da meta do arcabouço fiscal, que na verdade é um déficit primário, mas com alguns descontos ali que podem ser feitos, mas a banda de 0,25, a gente acredita que vai ser cumprida esse ano de novo. Mas não é suficiente para estabilizar o crescimento da dívida. A gente projeta um crescimento de 76% do PIB no final de 2024 para 79% em 2025. Então, existe sim uma preocupação nesse sentido. É preciso aprofundar as medidas que algumas foram tomadas no ano passado. O pacote fiscal foi na direção correta, mas ele precisa ser aprofundado. A gente precisa defender e aprovar no Congresso novas medidas para tornar o controle do crescimento do gasto ainda mais forte. Perfeito. Uma questão mais conceitual, já caminhando para o final da entrevista.
Falou-se muito durante muito tempo de desindustrialização do Brasil. O que é possível fazer e necessário para reverter isso? Então, assim, eu diria que algumas coisas já estão sendo feitas. Tá? Eu vou dizer assim, a primeira, para mim, assim, muito importante, foi a reforma tributária do CONCHAN, que foi aprovada em 2023 na Constituição e regulamentada seu principal projeto em 2024. E tem toda uma fase de transição, mas já começa a ter os primeiros efeitos, não de expectativa, que isso já está até acontecendo, mas práticos em 2027. Tá? Então, menos de 2 anos. Então, a reforma da tributação do CONCHAN vai ser fundamental para dar competitividade à indústria, principalmente à indústria de transformação, porque a desindustrialização acontece na indústria de transformação, que é aquela que está mais exposta à concorrência externa. Para a gente ser didático aqui, o que não está na transformação é extrativista, mineral, construção. Isso. A indústria como toda é composta pela indústria de transformação, que é essa que a gente conhece, que é que faz aqui as roupas, todos esses produtos, carros, eletrodomésticos e tudo mais, né? A gente tem a indústria da construção, que é a construção de apartamentos, casas, e também a construção pesada, né? De estradas e tal. Temos a extrativa mineral, que é a nossa extração de petróleo, de minério, mas ainda temos o chamado serviço industrial de utilidade pública, né? Que é saneamento, água, esgoto, energia elétrica, esse tipo de serviço, tudo compõe a indústria. Tá? Mas a desindustrialização, a perda de participação da indústria como todo, ela acontece na indústria de transformação, que é essa que faz roupa, carro, eletrodoméstico, e uma série de outras coisas. E mais submetida à concorrência externa. Essa é a que está submetida à concorrência internacional mais fortemente. Essa ativa nós somos muito competitivos, né? Ninguém é de pé, por exemplo. Serviço industrial de atividade pública, não. Construção civil também não, né? Que a gente tem que construir aqui no Brasil, não adianta construir na China. Mas a transformação está exposta. Muito mais exposto, por exemplo, setor de serviço. O setor de serviço, tipicamente, é muito pouco exposto à concorrência internacional. Não é zero, tem situações que sim, mas, por exemplo, vamos pensar aqui só em corte de cabelo, né? O cabeleireiro, a gente vai aqui no Brasil, a gente não vai na China e cortar o cabelo, né? E assim tem outros exemplos, lavar roupa, lavanderia, uma loja de coisa. Então é ali que acontece a desindustrialização, pela falta de competitividade. Então, para reverter a desindustrialização, nós temos que atacar competitividade e produtividade. Produtividade, você precisa de inovação. Né? Então, a gente está na questão da competitividade e mesmo da produtividade, reforma da tributação do consumo, que é essa reforma tributária que acabou de ser aprovada. Traz um ganho enorme para a competitividade da economia brasileira como um todo e desse setor que sofre com a concorrência internacional, que é a indústria de transformação. Segundo, a gente está com uma política industrial, uma nova política industrial, que busca inovação, uma política industrial moderna, né? Muito pouco baseada. O custo fiscal dessa política industrial é muito pequeno, isso precisa ser reforçado. Tá? Tem algum custo, mas é muito. E focado em uma política industrial moderna, buscando obter missões a partir do desenvolvimento de setores econômicos que levam ao cumprimento daquela missão, igual, por exemplo, aumentar a nossa autossuficiência no setor de saúde, com medicamentos e uma série de outros produtos. A missão é essa. Como nós vamos chegar ali, é o que a política industrial vai articular. E aí não é só, apesar de ter uma nova política industrial, não. Saúde, inclusive, na verdade, na ponta uma prestação de serviço, né?
Então, envolve todos os setores, certo? Assim também na defesa, em outras áreas que estão sendo trabalhadas. Então, a política industrial é muito importante. A gente já tomou algumas medidas, né, que são importantes serem ditas, e como, por exemplo, no saneamento, no gás natural, na cabotagem, mas a gente ainda tem uma série de medidas sendo tomadas na infraestrutura, no financiamento, como eu já coloquei aqui, o custo do financiamento é um problema muito sério para a competitividade da economia brasileira, da indústria. Então, tem uma agenda enorme para a redução do spread bancário, que tem que ser atacado. Tem também esse componente da política fiscal, ajudar mais a política monetária para que a nossa taxa de juros caia. As duas coisas têm que ser simultâneas. Se melhorar o componente fiscal, tem que melhorar também esse nível de contração, né? Esse nível de contracionismo da política monetária. Essa taxa tão alta, ela tem que ir. Então, eu acho que a gente já tomou algumas medidas, algumas nós ainda vamos colher os frutos, mas ainda temos uma agenda da competitividade para ser tocada. O ponto que eu esqueci: energia elétrica. O Brasil tem a capacidade de produzir energia elétrica muito barata e ela chega cara para a indústria e para o consumidor final, por uma série de ineficiências, de subsídios cruzados que tem no setor elétrico. A gente produz energia barata e ela chega cara para a indústria e para o consumidor. Então, acho que reverter a desindustrialização passa por aí, e a gente até tem, como a gente, voltando no início da nossa conversa, principalmente o resultado do ano passado, né, de crescimento da indústria de transformação, traz um alento aí para que a gente comece a recuperar a participação da indústria no PIB. E aí não é em detrimento dos outros setores. Né? Quando a gente deixa de ter indústria, na verdade, a gente tem um PIB menor. Que a indústria, inclusive, é um demandante muito grande dos outros setores. Da agropecuária e dos serviços. Mário Sérgio Telles, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Obrigado, Paulo. Prazer conversar aqui com vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 19 de fevereiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.